Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal, nosso encontro para meditar o Evangelho que a liturgia nos propõe para a celebração deste domingo. Nesta ocasião, retomamos a sequência dos domingos do tempo comum, lendo o trecho retirado do livro de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Queridos irmãos, hoje São Mateus nos coloca diante de uma cena particularmente inusitada: Jesus caminhando sobre as águas. Este fato, por si só, já nos chamaria a atenção neste trecho, mas quisera poder reler, agora brevemente, novamente, este Evangelho sob a chave do mistério da Igreja. Não poucas vezes vemos como os evangelistas trazem a figura da barca como uma imagem simbólica da Igreja. Algumas, aliás, têm elementos muito significativos, principalmente quando o Senhor prefere e escolhe entre as demais barcas a barca de Pedro. Todavia, no relato que hoje estamos escutando, Jesus não está na barca, mas vai ao encontro dela. Depois de passar uma longa jornada a sós, em oração, Jesus caminha até os apóstolos amedrontados pela agitação das águas, a ameaçar a barca em que eles se encontravam. Deus está nos ensinando a não procurar atalhos quando coisas ruins acontecem. Em vez disso, devemos enfrentá-las com coragem, e quando viram, ficaram perturbados. Hoje, quando olhamos para o panorama geral da Igreja, em todo o mundo, vemos como está sendo agitada por muitas perseguições esta barca, por muitas incompreensões, por um verdadeiro ódio, não a ela em si, mas a Nosso Senhor e por isso a ela como sua voz no meio do mundo. As ondas continuam a sacudir, continuam a ameaçar a Igreja. Contudo, nas preces e súplicas que Jesus dirige ao Pai por nós, Ele continua a vir até nossa fraqueza e pedir nossa confiança renovada no seu amor. Essa confiança que nos faz erguer os olhos e tomar sua mão a nos conduzir. É óbvio, é claro, que nenhum filho se sente cômodo diante das ofensas e de ataques que vê sua mãe sofrer. E tampouco nós fechamos nossos olhos e nossos ouvidos para a realidade que nos cerca. Entretanto, nossa sã inquietação jamais deve substituir a certeza de que o único capaz de exercer a justiça de modo pleno é o próprio Deus. E mais, enquanto estivermos neste mundo, repleto de incertezas e aversão a toda forma de autoridade, a pseudo-ameaçar sua autonomia e liberdade, nós teremos perseguição. Como Jesus mesmo nos advertiu. Porém,
O versículo 33 desse capítulo 16 do Evangelho de São João, em que Jesus nos adverte sobre essa perseguição, ele não termina com a simples constatação desta incompatibilidade entre a mensagem do Evangelho e a vida que o mundo alimenta. Não para aqui. Jesus continua: sed confidite, ego vinci mundo. Confiai, eu venci o mundo, eu, ninguém mais. Tende os olhos postos em mim. Há muitas distrações nesta caminhada, mas se você olhar para mim, se você não deixar de olhar para mim, eu serei sempre seu suporte, seu sustento, sua força. Coragem, eu venci o mundo. O Papa Bento XVI, na sua última catequese pública, comentou uma outra passagem evangélica que trata precisamente desta barca, que é a Igreja, no meio do mundo. Ele comentava naquela ocasião, fazendo uma leitura do seu pontificado, uma realidade que precisa também a nós, no dia de hoje, consolar, durante a nossa vida, encontrar o nosso consolo nesta certeza. Dizia o Papa: posso dizer que o Senhor me guiou verdadeiramente, permaneceu junto de mim, pude diariamente notar a sua presença. Foi um pedaço de caminho da Igreja que teve momentos de alegria e luz, mas também momentos não fáceis. Senti-me como São Pedro com os apóstolos na barca no lago da Galileia. O Senhor deu-nos muitos dias de sol e brisa suave, dias em que a pesca foi abundante, mas houve também momentos em que as águas estavam agitadas e o vento contrário, como aliás em toda a história da Igreja, e o Senhor parecia dormir. Contudo, sempre soube que naquela barca está o Senhor. E sempre soube que a barca da Igreja não é minha, não é nossa, mas é dele. E o Senhor não a deixa afundar. É Ele que a conduz, certamente por meio dos homens que escolheu, porque assim quis. Esta foi e é uma certeza que nada pode ofuscar. E é por isso que hoje meu coração transborda de gratidão a Deus, porque nunca deixou faltar a toda a Igreja, e também a mim, a sua consolação, a sua luz, o seu amor. Que Deus lhe abençoe e guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.